Meio-dia e 31, já voltamos com o seu Jornal Anhanguera e agora para te contar que um triângulo amoroso terminou em tragédia. A Polícia Civil de Itumbiara procura um homem suspeito de homicídio. Ele e a vítima eram amigos, mas viveram um romance com a mesma mulher. Isso teria motivado, então, esse crime e o Emerson Ferreira tem os detalhes para a gente. Conta tudo, Emerson. Boa tarde. Oi, Tiago, boa tarde para você, boa tarde para todos. Renato Ribeiro Santos, de 33 anos, continua desaparecido, viu? A polícia procura por ele. Segundo as investigações, ele seria o autor dos golpes de faca que mataram Genaíno Martins da Silva. Esse crime foi no dia 19 de julho, aqui em Itumbiara. Imagens de câmeras de segurança registraram esse homicídio, viu? Dá para ver, inclusive, a vítima correndo. Mas esse homem é atingido por vários golpes, acaba caindo no chão e morre no local, em plena rua, em uma tarde de domingo, aqui em Itumbiara. Testemunhas também confirmaram essa versão, apontaram quem seria o autor desse crime, né? Vou explicar como foi esse caso. A vítima, que é o Genaíno, e também o autor, que é o Renato, os dois são amigos e mantinham um relacionamento amoroso com a mesma mulher. Mas a situação mudou depois que essa mulher acabou com o Renato, não queria mais nada com ele e continuou com o Genaíno. A partir daí, o Renato começou a ameaçar o Genaíno de morte. E, infelizmente, no dia 19 de julho, ele acabou cumprindo essa promessa, né? Matou o Genaíno aí com vários golpes de faca. E logo em seguida a esse crime, o Renato fugiu. Até o momento, ele não foi localizado. A Polícia Civil, então, conta com a colaboração de toda a população, de quem souber do paradeiro do Renato, que entre em contato pelo telefone 197. A denúncia pode ser anônima, preservando a identidade da pessoa, né? E, claro, conta muito com a população para poder desvendar esse crime, colocar atrás das grades o autor, esse homem que seria o autor desse homicídio terrível, situação muito triste em plena rua, né, Tiago? Com certeza, reforçando o número da Polícia Civil, 197. Obrigado, Emerson. Um abraço. E a Polícia Civil investiga 2 homicídios em Rio Verde de 2 homens mortos a facadas. E isso tem chamado a atenção. Só este ano, quase metade dos homicídios na cidade foram com esse tipo de arma, chamado de arma branca. E aí a gente vai conversar então com o Arildo Palermo, que tem mais detalhes dessa história. Com você, Arildo, boa tarde. Oi, Tiago, boa tarde a você e a todos que estão com a gente. Então, esses crimes foram registrados num curto espaço de tempo aqui na cidade, né? Foram 2 dias muito violentos em Rio Verde e o resultado foi a morte de 2 homens, um de 26 anos e outro de 28. E olha, Tiago, em comparação ao ano passado, a taxa de homicídios por mês aqui na cidade teve um leve aumento, saiu de 3,25 para 3,60. E olha só, Tiago, nós estamos noticiando, né, nos nossos jornais nos últimos dias alguns casos que estão acontecendo em Rio Verde e eles têm uma semelhança. Normalmente começa com um desentendimento entre familiares ou amigos, evolui para uma briga e acaba em tragédia. Eu e o cinegrafista Wesley Carvalho preparamos uma reportagem sobre isso. Vamos ver. Tudo começou com uma briga entre vizinhos. Nas imagens é possível ver quando 3 homens começam a discutir e depois partem para a agressão. Uma pessoa segura a vítima, enquanto a outra aplica os golpes de faca. Quando a polícia chegou no local, já encontrou José Cícero Macena, de 26 anos, sem vida. No mesmo fim de semana, José Rubens da Silva, filho, de 28 anos, é encontrado morto perto de um carro em Rio Verde. O autor fugiu do local. No mesmo fim de semana, 2 pessoas mortas da mesma forma, a golpes de faca. Desde o início do ano, Rio Verde registra 25 homicídios. Quase metade desses crimes foram praticados com arma branca. Nós temos observado, considerando estatísticas anteriores, que esse ano de 2020, os nossos homicídios teve um grande aumento praticados com arma branca, em razão inclusive de desavença entre famílias, entre pessoas próximas, ou seja, situações banais em que ocorrem graves fatos, como nós tivemos observando aqui em Rio Verde nesses últimos dias. O homem que segurou a vítima no caso da briga entre vizinhos foi localizado e preso pela Polícia Civil. O autor das facadas segue sendo procurado. Já no caso do corpo encontrado próximo ao veículo, o suspeito pelo crime foi preso quando chegava na sua cidade natal, no estado de Alagoas.
Pois é, Tiago, e também há pouco mais de 2 semanas atrás, nós tivemos aquele caso do familiar que matou o cunhado e o sobrinho também a facadas na frente de casa. Então, infelizmente, é um crime aí que está sendo recorrente na cidade. Como o próprio delegado falou ali na entrevista, são situações banais que podiam ser resolvidas com diálogo, mas acabam em tragédias. Então, está tomando esse caminho mais violento aqui na cidade. Tiago, é com você no estúdio. Justiça com as próprias mãos nunca, né, Arildo? Obrigado por sua participação, meu querido. Deixa eu te contar agora que um homem foi preso por tráfico de drogas em Caldas Novas. Ele estava com mais de 1 quilo de maconha, 300 gramas de crack e uma balança de precisão. A polícia chegou até o suspeito depois de receber denúncias anônimas de tráfico na região. O homem foi levado para o presídio da cidade, onde permanece preso. E uma pesquisa feita pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal mostra que os serviços de saúde das cidades do entorno precisam se integrar melhor, como os de Brasília, no combate à Covid-19. Muita gente sai daqui de Goiás para buscar o atendimento, então, no Distrito Federal. Veja na reportagem. As regiões sul e oeste do entorno concentram a maior parte de casos e mortes por Covid-19. Cidade Ocidental tem 912 casos e 15 óbitos. Lusiânia tem 1.378 casos e 33 mortes. Valparaíso registrava até domingo 1.538 casos e 45 mortes. Águas Lindas, 1.267 casos e o maior número de mortes entre essas cidades, 57. O aumento de casos de coronavírus na região do entorno interfere diretamente na saúde pública do Distrito Federal. Uma pesquisa divulgada recentemente pela Codeplan aponta que 67 mil moradores de Águas Lindas de Goiás recorrem a hospitais públicos do DF quando precisam. Isso corresponde a uma parcela de 40% da população, já que o município tem quase 200 mil habitantes. A cidade, que tem apenas um hospital municipal, já sofria com problemas de superlotação antes da pandemia. O Rogério conta que chegou ao hospital com sintomas da Covid-19 e só conseguiu atendimento muitas horas depois. Eu saí do hospital, era 2 da manhã, vim chegar na minha casa por volta das 2h30, levando assim mais de 12 horas para fazer o exame. A pesquisa da Codeplan alerta para a importância de uma integração no atendimento da saúde pública entre o DF e Goiás. E outro dado que reforça essa necessidade é a pouca cobertura de planos de saúde nos municípios do entorno. A visão econômica mais simples é a seguinte: assim que as pessoas vão subindo de renda, elas vão atrás de determinados serviços que antes não era possível acessar. Então, tem uma expectativa das pessoas, a partir que elas mudam de nível de renda, a partir que elas sobem, né, na sua renda, de ir atrás na expectativa de ter um serviço de saúde um pouco melhor. Aí o Danilo falou os dados ali da Covid-19 na região do entorno. Vamos aproveitar para atualizar então os dados de Goiás. Vamos olhar aqui no telão, ó. Goiás ultrapassa a marca de 1.500 mortos por Covid-19. Vamos aos números então. 1.534 casos confirmados, 64 casos suspeitos, 2,43% de letalidade, 801 descartados. Agora sim a gente vê os casos aqui no estado. 62.653 casos confirmados, 121.291 casos suspeitos, 55.465 recuperados, 54.248 descartados. Números altos que preocupam. Vamos ver como está a ocupação de vagas exclusivas para UTI. 86,27 ocupadas aqui em Goiânia, 162 leitos de UTI ocupados, 29 leitos de UTI desocupados. UTI de hospitais particulares, esses são dados de ontem, 76% ocupadas. Situação preocupante. Deixa eu te contar agora que um supermercado passou por desinfecção ontem em Morrinhos, no sul do estado, depois que 4 funcionários testaram positivo para a Covid-19.
De acordo com o proprietário do supermercado, eles tiveram a iniciativa de realizar a desinfecção para assegurar então essa segurança dos outros funcionários e também dos clientes. Ao todo, são 35 funcionários e desses, 4 testaram positivo para a doença. Eles estão bem e se recuperam em casa. Essa já é a segunda vez que o supermercado passa por desinfecção. E em Jataí está sendo realizada a testagem em massa para a Covid-19. Nessa etapa, o trabalho é direcionado para os moradores dos bairros com maior número de casos. Os exames estão sendo realizados no laboratório do Hospital das Clínicas em Jataí. Nesta primeira etapa de testagem aberta para a população em geral, devem ser feitos 1.200 testes rápidos. No primeiro dia de testagem, 100 pessoas deveriam fazer o exame, mas apenas 35 compareceram. As pessoas que estão fazendo o exame foram selecionadas de acordo com o bairro em que moram. O município foi dividido em 7 regiões e dentro dessas regiões foram escolhidos aqueles bairros com mais casos confirmados da doença. As senhas para a realização do teste rápido continuam sendo distribuídas nesses bairros. Uma equipe vai de casa em casa, pergunta se o morador tem interesse em participar da testagem voluntária e, se o morador concordar, preenche um formulário com as informações pessoais e já agenda a data do exame. Ao todo, pela rede pública, foram testadas até agora quase 5.000 pessoas em Jataí, o que corresponde a aproximadamente 5% da população. O último boletim divulgado pela Prefeitura mostra que são 1.291 casos confirmados de Covid-19. 25 pacientes estão em isolamento hospitalar e 19 pessoas morreram vítimas da doença. A professora Luciana foi uma dessas vítimas. Outras 6 pessoas da família dela testaram positivo para a Covid-19, inclusive 2 irmãos. Olha, já estão valendo as novas mudanças do Estatuto do Servidor Estadual. O regulamento traz garantias inéditas aos servidores públicos estaduais e pode gerar uma economia de até 1 bilhão e 700 milhões de reais aos cofres públicos até 2025. Uma das principais mudanças do Estatuto é na licença prêmio do servidor. O servidor terá o direito sim de pedir o afastamento por 3 meses, mas para se capacitar, apresentando uma programação de capacitação em língua estrangeira, em informática ou qualquer outro tipo de habilidade que ele possa aproveitar no seu cargo, na sua função. A reformulação do Estatuto do Servidor traz ainda mudanças na licença maternidade, que vai ser concedida também para quem adotar adolescente e não só para quem adotar criança de até 12 anos. E o descanso para amamentar vai valer até os 12 meses da criança. Mudanças também na licença paternidade, que passa a ser de 20 dias para nascimento de filho ou adoção conjunta de criança ou adolescente. As férias podem ser divididas em 3 vezes, com um período mínimo de 5 dias. Na carga horária, tem mudança para o servidor que faz 8 horas por dia, que pode pedir a redução para 6 horas, com redução proporcional do salário. A administração pública não pode impor esta redução, mas ela está autorizada a conceder aos servidores que a solicitarem. Todos os servidores que trabalham entre 10 da noite e 5 da manhã vão receber adicional noturno, com acréscimo de 20% por hora. O adicional de férias vai ser pago na folha do mês anterior ao período de descanso. Na licença médica de até 90 dias, o servidor pode fazer perícia médica por videoconferência ou por envio de atestado médico ou exames pela internet. A licença por outros motivos teve o prazo reduzido para até 3 anos e não pode ser prorrogada. E sobre a posse do servidor, que antes acontecia em 30 dias a partir da publicação no Diário Oficial, podendo ser estendida por mais 1 mês, agora vai ter prorrogação de no máximo 15 dias. As novas regras do Estatuto do Servidor começaram a valer desde ontem. O motivo das mudanças, segundo o governo estadual, é conseguir economizar cerca de 1 bilhão de reais nos próximos 5 anos. É uma questão variável, nós fazemos uma estimativa máxima e uma estimativa mínima e garantimos que a economia ficará dentro dessa faixa estimada. Me responde aqui, você em casa gosta de bicho de estimação, gato, cachorro?
Em Caldas Novas, um gatinho ficou com a cabeça presa em um armário. A dona do Diamante Negro, esse gatinho arteiro, disse que a ração dele fica em uma vasilha, mas o gato decidiu tentar pegar a ração direto do saco que estava no armário e ele acabou ficando com a cabecinha presa, coitado. Os bombeiros foram chamados e felizmente tiraram ele sem ferimentos. E Diamante Negro, para de aprontar aí, hein? Isso é bonitinho demais. Agora veja só que a Ismênia Cardoso de Catalão mandou pra gente. Um macaco passeando tranquilamente na mata da casa dela. Ela disse que esses flagrantes acontecem quase todos os dias. Aí, por exemplo, ele estava numa árvore de cajá e se alimentou. Muito bacana, né? Ah, se eu morasse numa região assim, não ia parar de fazer fotos, vídeos. O Henrique Martins de Rio Verde também participou com a gente e mandou a foto deste pôr do sol. Olha que bacana. Onde eu moro também, aqui em Goiânia, dá para ver direitinho. E eu registro um monte, de repente eu mostro para vocês aqui no Jornal Anhanguera. Gostei da foto, viu, Henrique? Parabéns. Aliás, parabéns para todo mundo que participa aqui com a gente. Hora do quê? Peguei meu celular, hora de abraços. E tem um monte aqui. Vou começar mandando um abraço, então, para Socorro Carvalho, Maísa de Caldas Novas, Valentina, Enzo Gabriel, Edmar de Quirinópolis, Rosane da Zona Rural de Lusiânia, também a Leila de Caçu, João Paulo e o Kaique de Porangatu, o estado inteiro participando com a gente, eu acho chique demais. Cláudia de Santa Helena, João Abadio e Sandra, também de Santa Helena. Olá, mando um abraço para o meu filho Paulo Vitor, meu nome é Jorge Pereira, aqui de Caldas Novas. Abraço para o Jorge e abraço para o Paulo também. Missilene de Caldas Novas, a Diomira de Lusiânia, José Luiz de Caçu. Mando um abraço para o Fifito de Santa Helena de Goiás. Tá aí o abraço, amigos. Aliás, daqui a pouquinho a gente vai mandar mais abraços para vocês também. Já mandou aí? 985455555. Vamos para o intervalo rapidinho? Agora, 12h48 e a seguir eu te conto que tem um caso revoltante que aconteceu em Jataí. Um filho bateu no pai de 88 anos. Inacreditável, hein, Tássia? Completamente, viu, Thiago? O idoso ficou muito ferido, com machucados por todo o corpo, principalmente no rosto e na cabeça. Estava muito roxo, inchado. Eu vou trazer mais detalhes dessa história triste aqui de Jataí daqui a pouquinho. Estou te esperando então. E um homem foi preso em Uruaçu, no norte do estado, depois de um furto dentro de uma agência bancária. Assunto para o Tiago Costa. A vítima entrou dentro da agência bancária, mas esqueceu objetos ali em Minaçu, ali naquela gavetinha da porta giratória. A polícia foi acionada depois que o homem furtou, então, esses objetos. Ele acabou sendo preso e esse assunto a gente conta já já. Combinado então, Xará. Vamos ver como é que tá o céu lá em Itumbiara. Esse céu bonito, sem nenhuma nuvem. Temperatura nesse momento é de 31 graus, aquele calor de respeito, como dizem no interior. Então, né, calor de rachar, mas tá bem bonito mesmo. Se aí de Itumbiara, não esquece de tomar água não, hein? Tá muito quente por aí. Ficar em casa assistindo a gente, assistindo ao Jornal Anhanguera. E agora o Gustavo Pereira, de 8 anos, lá de Anápolis, vai chamar o intervalo pra gente. Fica aí. Fique aí, o Jornal Anhanguera volta já.